Então, pessoal, a gente tem, né? Ela vai rachar no GameObject, porque ela é herda de MonoBehavior, certo? E tem essas 5 variáveis aqui. Apenas uma interface, que é o velocidade de movimento, tá bom? A única pública daqui, né? Certo? Então, professor, como é que eu vou acessar o meu máquina de estados, né? Então, a interface já foi criada na máquina de estados. Lembra que a gente no slide anterior, né? A gente criou a máquina de estados importando e arrastando as sprites. Então, a interface foi criada lá, né? Então, aqui, pelo script, eu só tenho uma interface aqui, que é a velocidade de movimento, tá bom? Botei um 3 aqui. Eu coloquei um vector 2 aqui, que é movimento. Peguei o animator, é o controlador de animação, tá bom? O animator é o controlador, é o animator. Até eu botei animator. Como eu falei, eu sempre coloco nome igual, né? Tá? Aqui está a minha interface que o controlador de animação eu coloquei lá, né? Eu coloquei estado de animação, certo? Na variável, na interface lá aparece maiúsculo, maiúsculo, né? Mas na variável, né? Colocar a regra, né? A recomendação C# é colocar a letra minúscula, tá? No QMLK, certo? É uma string estado de animação que vai pegar a interface estado de animação lá do controlador de animação, certo? E eu acrescento um componente corpo rígido, né? Rigid Body 2D, tá? Que eu coloco o RB 2D, para ficar mais curto, que é para fazer a cinemática. Se vocês lembram, no exemplo que eu dei, o caractere anda, mas fica parado, né? Certo? Então, não sai do lugar, né? Então, aqui não. Desse jeito, a ideia é que ele saia do lugar, né? Tá bom? E aqui eu faço um enum, que na verdade é um conjuntinho, mas um conjunto, né? Certo? Um set, que a gente chama de status caractere. Eu coloco as cinco basicamente eu coloco 5 estados da minha marca de estado, né? Então, anda leste é 1, ou transições, né? Mas é equivalente. Anda sul 2, anda oeste 3, anda norte 4 e idle 5, tá? Então são 5, são inteiros, né? Mas com essa designação aqui. Coloquei no start, no entry point que sobe na máquina, né? Quando o GameObject subir na máquina, é aqui que vai rodar. Então ele pega a componente animator, né? Então eu tenho que já ter feito a minha configuração das minhas sprite sheets de animação no GameObject colocado na hierarquia. Senão ele vai entrar aqui e não vai achar, falar missing, né? Animator Component. Então, se você não fez essa configuração antes, ele vai dar pau. Então, porque ele está entrando aqui, ele já está pegando o componente do controlador no Animator. E também eu tenho que adicionar na minha configuração um corpo rígido 2D, um componente de corpo rígido 2D. Por quê? Porque ele vai usar isso para movimentar o meu caractere, certo? É que eu tenho duas funções aqui, dois métodos, né? O que a gente já tinha, que essa aqui é o update estado, para atualizar a movimentação da tela gráfica. E aqui eu tenho o fixed update, que o fixed update ele atua em cima do corpo rígido, tá? Então, por isso que está escrito que move caractere. Então, o meu método de movimentação, ele não pode estar em update e ser em fixed update, tá? Então, vão duas perguntinhas aqui para vocês, certo? Por que você tem que colocar fixed update na máquina, subir no meu script, pessoal? Por que fixed update? Para quem estava dormindo, desatento, por que fixed update? Lembra das propriedades, né? Ou entidade componente, né? Tá? Seria porque não é algo que tem que atualizar todo o quadro.
Boa, João. Você tem metade da certeza, né? Metade da certeza, metade da resposta boa, né? Correteza, diria, né? Mas qual que é a outra parte? Então, metade, de fato, eu não tenho que atualizar, é, não tenho que atualizar porque em geral, né, pessoal? Em geral não. Num game, né? O movimento vem da onde, hein, pessoal? Do player, né, por exemplo. Aqui é o controle do movimento do player, tá? Essa classe aqui é o movimento do player, né? Quem controla esse cara? Então, tô perguntando ainda porque o fixed update. O João vai responder metade certo. Não precisa atualizar cada quadro, né? Perfeito. Quem controla esse cara? O jogador. Certo. Mas por onde? Então, normalmente no PC é por onde? No PC? Pelo teclado, exatamente. Perfeito. Então, você usa o ASDW, né? Ou as direcionais, certo? Ou as direcionais, certo? Tá bom? Você usa as. Né? Também pode usar o IJKL se for dois, né? Certo? Pode ter duas mãos, mas em geral a gente usa o ASDW, né? Como direcional, ou as direcionais para esquerda, tá bom? Então, e o Fixed Update, pessoal? Vamos fazer outra perguntinha aqui, né? Então, o Fixed Update, ele atua em cima de quê? Em cima de corpo rígido. Então, Fixed update é renderização gráfica, tá? Então, esse módulo update, né? Então, vamos ver se... O que difere o update de fixed update? Antes de eu responder, eu queria perguntar para vocês, né? Porque aqui a gente tem update e fixed update. Qual seria a diferença desses dois entry points do Unity? Dá uma olhada aqui no nome dos métodos que eu escolhi aí, né? Essa é a entidade componente por script, né? Então a gente, na hora que você escolhe os nomes, já tá dizendo o que ele tem que fazer, né? Tá? Qual a diferença de update para fixed update? Fixed update pode ser controlado. O update não pode ser controlado, Luan? Então, tudo bem, mas fixed update ele tem a interface dele é outra, né? Vamos lá. Então, qual seria qual qual o componente que é controlado por fixed update? Qual componente é controlado por fixed update? Olhem aqui em cima, pessoal. Porque senão não entende outro script. É por isso que eu estou falando essas coisas, para vocês entenderem outro script, tá? Vem logo em seguida. Movimento. É, não, o movimento controla de alguma forma, é, o movimento controla de alguma forma, vai mexer aqui, mas o fixed update não mexe direto no movimento, tá? Não, o movimento também é uma coisa de tela gráfica, né? Certo? Não. É uma interface entre, né? Então, quando você fala movimento, João, você está falando de uma funcionalidade ou do player ou do inimigo, né? Certo? Ou até da flecha, né? Tá? Uma arma, né? Mas eu digo assim, em termos dos componentes que estão descartados aqui, né? Então não é movimento. O movimento eu diria até que vai controlar esse outro parâmetro. O movimento controla esse outro parâmetro, tá? Então, qual é o componente-chave? O estado de animação é do controlador de animação, certo? O animator é o próprio controlador de animação.
Sobraram dois aqui. Velocidade e corpo rígido. Quem chuta o corpo rígido? Boa, Lona. Esse aí. Então, bom, 50% de chance, mas você acertou, né? É isso mesmo. É o corpo rígido. Ok. É o corpo rígido. Tá bom? Então, o corpo rígido, né? Seja 2D ou Rigibody mesmo, Rigibody sem nada é 3D, mas como o Unity ele foi feito em 3D, o normal é 3D. Se, né, cinema, dinâmica, então, aqui não é uma coisa de, apesar de você ver cinematicamente é mudança, né? Você vê, a animação é cinemática, tá? Porém, movimento no plataforma, lembra da Madalene subindo do mar, pulando e tal, né? Esse movimento, esse impulso, essa força, né, do jump e tal, ou do punch e tal, é dinâmica. A dinâmica é corpo rígido, tá? Então, Fixed Update trabalha com corpo rígido, dinâmica. Update, telegráfica, cinemática. Então, update é cinemático e Fixed Update, dinâmico, tá bom? E para Fixed Update funcionar, sempre tem que ter corpo rígido. Se não tiver corpo rígido, não vai funcionar Fixed Update. Tá bom? Ok. Então aqui é o outro método, move caractere, né, pessoal? Então eu tenho getAxis, né? Raw, ele pega tudo que está na horizontal, pelas teclas direcionais assim, né? Ou a D, né? Certo? A getAxis vertical, que pega assim, né? Tá? Ou as teclas sobe e desce, ou WS, certo? WS. Então, movimento X, movimento Y. Tem que normalizar por causa por causa dos vários tipos de interface e tipo de força que dá, né? Então ele coloca entre 0 e 1, esse negócio aí, né? Tanto o X quanto o Y, certo? E aí, ó, movimento, esse cara aqui, multiplica para a velocidade de movimento. Esse cara aqui, na verdade, apesar de chamar velocity, na verdade é impulso, tá? Aqui eu tenho impulso, tá? Tem impulso. Então eu ponho no corpo rígido velocity, né? E vai dar quanto que esse negócio vai se movimentar de impulso, né? Então, cutucada que eu vou dar nele, né? Tá bom? Então, perguntinha, né? Qual a função de RB2D aqui, pessoal? Qual a função de RB2D? Qual a função de RB2D? Já respondi, hein? Só que eu falei. Bom, falei tudo misturado, né? Agora eu tô perguntando separado, né? Tá? Qual é a função de RB2D? Oh, esqueci de falar, pessoal, mas todas as perguntinhas que vocês respondem, interagem, eu vou dando bônus, né? Movimentar o caractere no cenário. Então, é perfeito. Então, Jonathan, você não está errado, tá? O que você vê é isso, tá? Ok, Jonathan. Ok, Jonathan, né? Porém, tecnicamente, é que aqui é um curso de engenharia, tá? Então, provavelmente vocês são outro, pode ter, né? Porém, não é preciso, não está preciso, tá? Então, o que vai acontecer é que o caractere vai se movimentar. O problema é que movimentação é cinemático, tá? Movimentação, movimento, é cinemático, tá? Descrição, x igual a VT, né? X igual a VT, certo? S igual a VT, isso é cinemático. Mas corpo rígido não é isso daí. Quer dizer, o componente corpo rígido, ele não é cinemático, pessoal. Tá? Então, teve uma precisão de resposta aqui. O Jonathan tá certo. Cadê o Ian? É para aumentar junto com o Smash. Então, sim, que o Collider é ele, tá?
o, o Game Object, tá? Game Object. Mais Collider. Eles interagem, tá? É para interação, tá? Interação. Perfeito. É para interação. Mas, porque então a ideia é que eles vão juntos, porque é a mesma entidade. Né? Lembra da entidade componente? Então, o Game Object com o Collider, ele tem uma entidade, né? Então, ele vai receber dano, por exemplo, né? Tá? Ele vai esbarrar, né? Então, essa é a ideia da entidade, né? Mas, não, você está falando aqui, movimentar. Então, não é só movimentar, tá? Movimentar é o que a gente vê, né? A gente vê isso, mas qual o termo físico correto para o corpo rígido, pessoal? Qual o termo, a propriedade, né? Física certa do corpo rígido do RB2D? Qual a propriedade física certa do RB2D? Não é movimento. O movimento é cinemático. A gente não vai fazer. Logicamente, estou dando aula. A gente não vai fazer plataforma. Não, translação é movimento também, Ian. Translação é movimento. No jogo de bilhar, isso fica, né? Bilhar, ou quando você dá tiros ou quando você joga bolas, né? É isso que acontece. Quando você faz colisões, um carro, né? Jogo de. é, Esqueci o nome de jogo, mas tem Horizon, né? Que o carro derrapa, né? Os HPs do motor fazem o carro estabilizar. Que propriedade que tá aí? Não é cinemática, não, pessoal. Inércia. A inércia tá certo, né? Então, a inércia. A inércia é parte. O cajo, né? João ou Ian? O cajo. Puxa, eu acabei de falar, pessoal. A diferença entre a fixed update e update. Essa é parte. Movimentação é cinemática. E o corpo rígido? Trata, pessoal. Não? Tá difícil, hein? E nem é 11 horas, hein? Olha o D aqui. Dimensão. Dimensão, Luana, é geométrico, né? Dimensão é geométrico, tá? Não é geometria, não, tá? Dimensão é geométrico. Né? Dimensão é wireframe. Dimensão, sabia que dimensão é uma coisa da GPU, tá? E essa conta aqui não é da GPU, não, essa conta aqui é da CPU. Essa parte, né, física do Fixed Update, ele é feito na CPU e não na GPU. Tá? É feito na CPU e não na GPU. Tem a ver com gameplay esse negócio, né? No plataforma é essencial que você acerte isso, senão a plataforma fica doido, né? Então, vou dar a resposta aqui, né? Também não é densidade. É a dinâmica. É a dinâmica, tá? É a força. Força. Arraste. Peso, tá? Peso, gravidade. É a dinâmica, tá bom? Então, no corpo rígido tem todas essas propriedades, porque são as partes da dinâmica, tá? A dinâmica. Infelizmente, no jogo 2D, a gente não verá. Pelo menos nesse jogo que a gente vai fazer, a gente não vai tratar com muito carinho isso, né? Vai passar meio raspando, né? Não sei, mas o RB, corpo rígido, trata da dinâmica do personagem, tá? Quando você tiver duas bolas chocando, uma de aço, você coloca lá material aço e gravidade X, né, maior, e uma bola mesmo pequena, uma maior, duas bolas iguais, uma de aço e outra normal, de borracha, por exemplo, quando a de aço bate, nossa, a outra some, né? Por quê? Porque a quantidade de movimento, o impulso da de aço é maior, né? Na mesma velocidade. Então, choque de bolas diferentes, né? A dinâmica
o Unity faz. E o Unity faz no Mecanim. Chama Mecanim a engine do Unity que faz essa parte do Fixed Update. Tá? É espetacular, espetacular. Bom, tem mais uma perguntinha aqui. E o que faz o movimento? Não. Que informação traz movimento? Qual a informação carrega a variável movimento? Qual informação carrega a variável movimento? A velocidade de movimento é uma interface que eu acertei lá, né? Que tem a ver com o impulso, tá? Essa é uma variável de uma propriedade de dinâmica, né? Mas o movimento traz que variável? Que variável traz movimento, pessoal? Alguém respondeu, mas eu estou perguntando agora no script, né? Que informação traz movimento, pessoal? Player, hein? Isso aqui é um método do player, tá? Que informação? A entrada do teclado, exatamente. Ian. Ok, Ian. A velocidade de interação com o player, né? É a rapidez do player, tá? Pelo teclado. Tá bom? A velocidade do movimento é quanto que a minha velocidade, que é o movimento, interage no meu jogo, no meu setup. Então, quanto que eu vou deixar né? Se eu quero que isso interaja pouco, eu ponho uma velocidade de movimento pequena. Interaja muito, coloco muito, né? Maior, tudo bem? Então, por fase, você pode fazer isso. Acelerar o seu play, a sua resposta do jogo, do player. Por exemplo, uma fase mais difícil, coloca mais lento. Faz mais, necessita mais obstáculos, uma plataforma ou pular ou ultrapassar abismos, né, você põe uma velocidade maior. Né, para não ter que afundar o teclado. Né? Certo? Tudo bem? Alguém entender? Alguém não entendeu, pessoal? Alguém não entendeu? Entendeu. Eu escrevi errado, né? Tudo bem? Ok? Ok? Tá bom. Beleza. E aqui então, o outro, que é o update estado, tá? O update estado é o controle, é a interface com o meu controlador de animação, tá? Então, lembrar o que eu fiz no Biker lá, né? E no Punk, que ele fazia sair de idle para correr, por exemplo, né? É, só que aqui eu estou fazendo por uma variável inteira. Então, olha só, de alguns minutos, 2 minutinhos para vocês olharem esse script, né? Que é o else if, né? Certo? Script não, é o mesmo script com o método, né? Update estado embaixo, né? A lógica sempre é a mesma, né? Tá? A pergunta: que valor recebe estado animação, pessoal? Estado animação. Anda leste, anda oeste, né? Inteiros, né? Tá? Então, que valor recebe estado animação? Depende do quê?
lembrar do movimento, né? Que vocês responderam, que o João respondeu no slide anterior, né? Certo? Depende de quando a tecla certo for teclada. Se for para a direita, certo. Boa, Luana. Cá, Luana. É isso, né? Então, para cá, né? Leste, para cá, oeste. Se for o W, norte. Se for o S, sul. Certo ou não? Tudo bem, não? Então, na hora que você vai mudando as direcionais, ou a SW, né, a SWD, você vai, o movimento vai fazendo positivo e negativo. Ele é mais ou menos 1, pessoal, não é só 0 a 1, ele é mais ou menos 1. Tá? É 0 a 1 para X positivo, 0 a menos 1 para X negativo, 0 a 1 para Y positivo e 0 a menos 1 para Y negativo. Tá? Então, de acordo com esses 4 possibilidades de movimento, né, tá? Variável movimento, ele vai recebendo anda leste, anda oeste, anda norte, anda sul, certo? E se não receber nada, else e fica no idle, 0, né? Recebe 0. Perdão, 1. O estado de animação, né? Se você olhar aqui no meu no primeiro aqui de todos, né? Aqui, ó, o inum, né? O idle, perdão, idle é 5, nenhum, né? O 1, 2, 3, 4 e o idle é 5, tá? Uma questão de definição, né? Ok? Ok? Tá claro? Então, tá bom. Então, pessoal, por fim, né? Deixa eu ver se é por fim, né? Ah, por fim não. Só configurar. Antes de você ter esse script é o componente que vai pegar entre o teclado, né? O usuário, e logicamente eu tenho que ter rachado o corpo rígido 2D no meu caractere, né? Então, mas eu tenho que acertar, cuidado, antes de rodar o script, eu tenho que acertar os estados, né? Então, os estados, pessoal, anda para leste, eu tenho que colocar esses sprites aqui dele, né? O caracterezinho, né? Certo? Anda para oeste, é ao contrário, né? Tudo bem? Sequência, anda para sul, ele vai descendo, né? E anda para o norte, ele vai subindo. Tá bom? Então, se você faz essas definições e os nomes certinhos, ele vai rodar de boa. Professor, ele tá andando esquisito. Então você tá ou nomeou estranho ou você colocou os sprites errados, né? Invertidas, né? Tá bom? Isso, qualquer movimento. No meu caso aqui, qualquer animação, né? No meu caso, uma animação simples de movimento, né? Que é o direcional, mas o de pulo, de ataque, etc. É só uma questão de ordem e nomeação de como os estados. Isso, pessoal, isso é inteligência artificial, hein? Tá, isso, professor, mas sim, é uma inteligência artificial básica de movimentação. Mas atacar o movimento, a mágica, né? A dança, máquina de estados é uma inteligência artificial, tá? Certo? E por fim, pra gente, por fim não, para esse laboratório, né? Então a gente vai usar tags e layers, tá? Então tags, né, a etiquetinha dele para que a gente ordene na hierarquia, né? Para a gente entre a hierarquia, ela é uma coisa que a gente enxerga. O script não enxerga. O que o script vai pegar do que está na hierarquia é a tag. Tá? O ID na hierarquia é pela tag. Então, sempre também a mesma coisa, colocar a mesma tag que eu estou colocando na hierarquia, certo? Depois, layers. Layers é a renderização. Então, combinar os game objects nas entidades, como lembra da entidade componente, né? Para você, na mesma camada, então, assim como no jogo de cartas, né? Até falei, né? Bom, aí cada um faz o que quiser, mas normalmente jogo de cartas você faz assim: você tem um símbolo no meio, sei lá, um Pokémon, por exemplo, né? Pokémon de água, Pokémon de terra. Depois tem a força dele e a fraqueza dele, a vida, entendeu? Então, aí, cada um desses elementos, propriedades, é uma camada, tá? Porque entidades de mesma funcionalidade acessam a mesma camada, tá? O Pokémon acessa, o desenho dele é uma camada.
Ataque é uma outra camada, defesa é outra camada e vida é outra camada, certo? Então, players e inimigos, a mesma camada, a mesma layer. Sort layers para pedra, água, grama, etc. Né? Tá bom? Então, tudo bem? É assim que a gente vai organizar. É assim que a entidade. Ah, professor, como é que eu interajo com essas coisas? No Unity existe uma matriz que você no setup, né? No setup você vai lá a colisão entre as coisas. O que, que colide com o quê? Porque de repente, né? Você tem que o player vai colidir com a grama, né? A grama na cerca, pelo menos. Não, o arbusto sim, a grama não, mas o arbusto sim. Então, o matriz de colisões, que é uma relacionamento entre as entidades ou entre as camadas, né, de cada entidade, você acerta no setup. Tá bom? Ok? Dúvidas? Sem dúvidas? Boa noite. Bye, né? Boa noite.